Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma quinta-feira do Perguntas e Respostas do nosso grupo de estudos Família Espiritual. Pergunta número 1. Perdoar é esquecer? Perdoar não significa esquecer. Perdoar é a gente saber que todos somos passíveis de errar também. Perdoar é relevar o erro do outro, é não receber a ofensa que porventura alguém venha fazer para nós. Enfim, perdoar é livrar-se do peso de uma angústia, de um sofrimento inútil, porque não perdoando, nós ficamos sofrendo, remoendo, revivendo, desperdiçando todas as nossas energias. Perdoar, como disse Jesus, cobre uma multidão de pecados. Pergunta número 2. Podemos dizer, com base no Espiritismo, que o homem é quem traça seu próprio destino? Com base na lei de Deus, nós afirmamos que é o homem, é cada indivíduo que traça seu próprio destino, de acordo com o seu livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio, que é o quê? É a liberdade de escolha, quando nós estamos diante de opções na nossa vida. A decisão corre por nossa conta e risco. A felicidade que eu desejo para mim depende única e exclusivamente de mim. O caminho que eu vou percorrer, seja no meu trabalho, dentro do meu lar, o que eu estou repassando para as pessoas que chegam perto de mim, que têm contato comigo, é isso que vai gerando acontecimentos bons, sensatos ou acontecimentos ruins que eu não quero para mim. É na hora da decisão de qualquer situação que se refira a mim, serei eu a decidir, não é mesmo? Portanto, podemos dizer sim que cada um de nós traça seu próprio destino, com base na lei de causa e efeito, plantio e colheita. Pergunta número 3. Os espíritas falam em vibrar. O que é vibrar? Como se faz? Cada pessoa, cada um de nós tem seu campo magnético em torno de si mesmo, como se fosse um halo de energia em volta de nós. Tudo é energia, tudo tem átomos em movimento, até uma pedra tem átomos dentro dela em movimento. Então, quando se diz vibrar, quer dizer para a pessoa irradiar seu campo eletromagnético, movimentar suas energias, de forma que movimente em si aquelas energias boas, de modo a expandir essas energias, de expandir a nossa fé, atingindo a nós mesmos ou outra pessoa para a qual nós estejamos em oração, por exemplo, focando na cura de alguém, na melhora de alguém, enfim, vibrando a luz, para que essa pessoa receba a luz e fique boa. A vibração se dá pela fé em movimento, o movimento da fé que a pessoa tem. E quanto maior é a fé, é maior a capacidade que a pessoa tem de energizar, de vibrar energias de amor e enviá-las até a pessoa que se deseja. É isso. Pergunta número 4. Os espíritos sabem ler a nossa mente? Os espíritos, todos nós, né, os espíritos desencarnados são formas sutis, fluídicas, que a gente não vê, né? E eles detêm em si a capacidade de ouvir o que pensamos, de ler o que pensamos, sem que a gente precise expor o assunto de forma oral.
É natural que seja assim. Por isso se diz que nós podemos esconder nossas falhas de todos os encarnados, até de nossos familiares, mas dos desencarnados que nos acompanham, não podemos esconder, não conseguimos esconder. Por isso também devemos ter cuidado com o que pensamos, porque a energia gerada pelo nosso pensamento, ela provoca, ela tem uma sintonia dos bons ou dos maus espíritos, depende a frequência da nossa energia. Portanto, orai e vigiai é uma dica valiosa. Pergunta número 5. Quando desencarnados, encontramos nossos entes queridos imediatamente? Nem sempre. Ou melhor, na maioria das vezes, não. Primeiro, porque nós nem estamos ainda preparados. Antes, nós passamos por uma fase, né, de certa confusão mental, porque cada um tem um entendimento prévio do que seja a morte do corpo físico. E apesar de nós comentarmos e falarmos muito em desencarnar, na hora H, na hora de desencarnar, cada um terá um entendimento que adquiriu, que alimentou em si. E vai depender de nosso grau de evolução espiritual. A gente ficar confuso por mais ou por menos tempo, logo que a gente deixar o corpo físico. Depois nós teremos contato direto com o nosso mentor, que é o nosso guia espiritual, que nos acompanha desde o útero de nossa mãe. E então a gente vai poder mais adiante pedir informações sobre nossos entes queridos, desencarnados e quem sabe até reencontrá-los. E tantas são as possibilidades nesse sentido. Uma coisa é certa: ninguém ficará sem ser atendido pela espiritualidade amorosa, pela espiritualidade irmã. Jesus disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, por isso, vamos confiar. Pergunta número 6. Um rei, um imperador, uma princesa pode ser uma pessoa comum na existência atual? Todas as pessoas, todos os seres humanos que existem no mundo são pessoas comuns aos olhos de Deus. Até Jesus, que veio, esteve entre nós na condição de grande missionário, né? Ímpar, inigualável, ele também foi criado como nós, simples e ignorante, e teve várias encarnações até ele chegar à evolução que ele tinha quando ele veio até nós. Deus, ele não vê títulos, se nós somos reis, se nós somos formados em alguma coisa, ele não leva nada disso em conta. Os valores de celebridades e a exaltação material destas pessoas que nós consideramos celebridades é porque nós, seres humanos, precisamos disso nesse sentido. Porque todos são pessoas comuns, até as celebridades, com os mesmos problemas que nós e muitas vezes até piores que nós, por serem tipo uma celebridade e terem que mostrar força e altivez nas decisões, certo? No livro, por exemplo, de Chico Xavier, o livro escrito por Chico, né, através de Emmanuel, há 2000 anos, por exemplo, nós temos a história real de Emmanuel, contada por ele mesmo, de quando ele foi um senador importante romano e compactuava com os circos na matança dos cristãos nos tempos de César, da Roma antiga, ao lado de César. E depois, no livro 50 anos depois, nós vemos Públio Lentulus, que era o nome de Emmanuel, como senador. Nesse livro, 50 anos depois, ele reencarna como escravo, simples, numa encarnação humilde,
para quitar parte dos seus débitos anteriores. Pergunta número 7. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e tornarmos-nos espíritos puros sem passar pelos intermediários? É muito difícil e eu posso dizer que é raríssimo conseguir pular todos os degraus de evolução, exceto se for uma pessoa missionária mesmo, que já é integralmente evoluída e veio até nós para uma missão do bem entre nós. Porque ser alguém perfeito em sua conduta, o que envolve? Envolve muitas coisas. O indivíduo, né, em conduta perfeita, ele não vai pensar mal de ninguém, nem de nada. Ele não vai falar mal de ninguém, para ninguém, não vai praticar a maledicência em hipótese nenhuma. Também significa que ele não vai julgar nem mentalmente alguém por uma ação que essa pessoa teve. Significa também que essa pessoa ama incondicionalmente a todos, de acordo com a lei do nosso Pai. Que significa amor incondicional? Significa amar ao morador de rua e tratá-lo como nós amamos nossa mãe, nosso irmão e nosso pai. Sim, nós vemos a fome. O que fazemos por isso? Se não podemos ajudar financeiramente, a gente precisa ir atrás de ser um voluntário e em auxílio de alguém necessitado, pelo menos um dia da semana. Nós podemos, com apenas esses exemplos, compreender que é muito, muito difícil ter uma conduta perfeita, mesmo porque quando a pessoa chega neste nível de conduta perfeita, ela pode escolher reencarnar em um mundo feliz, onde existe apenas a fraternidade generalizada. E caso escolha estar no nosso planeta, ou para ajudar uma pessoa de seu afeto, coisas do tipo, ela estará envolta também nas provas e sujeita aos defeitos que todos temos, por estarmos no mundo de prova e expiação, o que também não será fácil. Nós somos densos e estamos aqui e agora porque precisamos passar por tudo o que passamos. Por quê? Para que nós tenhamos a chance de progredir mais e, quem sabe, tenhamos a chance também de escolher reencarnar num mundo feliz mais adiante. Pergunta número 8. Os espíritos superiores podem impedir pode nos impedir de passar por algum problema grave? Se o fizerem e porque merecemos? Os espíritos superiores, os espíritos amigos, eles estão sempre alertas e sempre perto de nós e prontos para nos ajudar em tudo. E eles fazem isso nos intuindo a melhor escolha quando nós nos deparamos diante de uma decisão séria em nossa vida. Fato é que nem sempre estamos abertos para a luz, não é verdade? Por tantos problemas aos quais a gente se apega e muitas vezes nós ficamos incapazes de refletir, de pensar, porque a gente não enxerga uma saída como nós gostaríamos que fosse. E se estivermos atentos, vigiando mesmo, nós receberemos com certeza o fluxo de ajuda dos nossos amigos espirituais. E de acordo com a nossa postura ética diante de nossa vida, poderemos muitas vezes até suprimir alguma prova pela qual nós passaríamos. Mas se nós precisamos passar por algum entrave na vida, que nos corrija a direção, que nos eduque no nosso próprio rumo, nós teremos que passar e nada vai impedir. Nem a boa vontade de nosso guia espiritual vai nos impedir.
porque é parte, muitas vezes, é até fruto de nossa própria escolha quando estivermos na erraticidade. Nós escolhemos passar por aquele problema e vivenciá-lo para aprendermos. E devemos agradecer aos problemas graves que passamos, porque os problemas são ferramentas de evolução, são ferramentas de progresso individual de cada um de nós. Certo é que, passando resignados e confiantes em Deus, tudo passa. Pergunta número 9. Um obsessor pode fazer eu me envolver com pessoas erradas? Sim, um obsessor pode influenciar alguém para que se envolva com pessoas erradas, em atitudes erradas, porque assim essa pessoa estará num fluxo de energia densa, mais densa ainda, criada por essa decisão, que alimentará mais energias densas e isso satisfaz o obsessor. Ele precisa dessa energia densa. Por isso, Jesus sempre repetia: vigiai e orai. Quer dizer, estejamos atentos ao que nos rodeia, ao que nós pensamos, porque se o nosso padrão vibratório estiver elevado, nada nos atingirá. E qualquer obsessor desistirá de tentar nos atingir, porque ele não vai encontrar abertura em nosso campo psíquico. Por quê? Porque estamos seguros sempre, levando Jesus no coração e confiantes em nosso Pai de misericórdia. Pergunta número 10. Como lidar com jovens que estão com ideias suicidas? Hoje em dia, muitos jovens sentem grande carência afetiva, principalmente porque os pais muitas vezes trabalham fora e pouco tempo têm junto aos seus filhos, O que também dificulta a amizade mais centrada de pais e filhos. Mas como pais, é necessário nós estarmos atentos. Afinal, os filhos são dados para nós sob nossa responsabilidade e é nosso dever levá-los pelo caminho correto, oferecer para eles a educação, a noção da fé, do amor ao próximo, enfim, é nosso dever praticar o evangelho em nosso dia a dia como pais, dando exemplo para o filho. Mas sim, a velocidade do mundo, da tecnologia, das informações, das redes sociais, está tudo muito rápido. E a violência, ela está nos jornais, nas televisões. Então, desta forma, nós temos que dobrar nossa atenção. Um jovem que fica, por exemplo, horas no quarto, horas na internet, que não tem amigos, que não se socializa, nós precisamos redirecionar esse jovem, ajudá-lo, até mesmo oferecendo ajuda psicológica, levando-o num psicólogo, enfim. A ideia suicida o que é? Ela é resultado quase sempre do tédio dos jovens. E este tédio é causado por quê? Pela falta do evangelho no lar ou de chamar para uma conversa. Esse tédio é falta de um afazer positivo. Resumindo, se um jovem ele passa o recado de ideia suicida, é sinal de que ele está pedindo socorro. E é parte de nossa responsabilidade direcioná-lo para um tratamento médico o mais rápido possível, para evitar traumas maiores depois. Um jovem com ideia suicida, ele não tem gratidão pela sua própria vida, por estar vivo, por estar com saúde. E então nós precisamos de orientá-lo. Precisamos nos perguntar por quê e fazermos a nossa parte, que é ensinar nossos filhos desde pequenos a serem gratos pela vida, pela saúde e mostrar para eles que os problemas são necessários, são degraus de evolução que ninguém consegue pular.
E nós estamos num planeta escola justamente para aprendermos. E por hoje é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana.